Olá, meus amigos da doutrina espírita, como vão? Como é que nós estamos, né? Nesse período muito diferente que a gente está vivendo, né? E não estamos acostumados a não poder ir no centro espírita, né? Toda a nossa vida nós não passamos por isso, né? Nossa geração. Então, tá bem diferente, mas a gente vai se adaptando, né? A gente vai criando, a gente vai reinventando as nossas vidas, tá? E então nessas reinvenções nós estamos, né? Fazendo reflexões, aquelas mensagens em que a gente fazia, né? Nos locais das nossas reuniões. Agora nós estamos fazendo de maneira virtual e que a gente possa então chegar com essas mensagens que são tão importantes para a nossa vida, né? Mas antes de falar, antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidá-los para que a gente pudesse fazer uma prece, né? Um agradecimento. Então, agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre, agradecer a todos os irmãos da espiritualidade que sempre, incansavelmente, estão do nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, que essa equipe espiritual, que através da energia forma pensamento, né, estejam sempre conosco. E que possamos, então, nessas reflexões, tá, sermos orientados, sermos guiados pelos amigos da espiritualidade, para que todos possam receber aquilo que necessitem. Agradecidos, então, vamos iniciar então as reflexões, mas antes ainda gostaria de agradecer a Celinha principalmente, mas a toda a equipe do Luzes do Caminho, que nos disponibilizam, né, essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, agradeço muito, né, uma grande oportunidade de estudo, de muitas reflexões. Um beijo no coração de cada um de vocês. E então, vamos falar, né, sobre o assunto e falando sobre esse assunto que a Celinha nos solicitou, né, essas reflexões. Conhece-te a ti mesmo. Maravilha, né? É um assunto muito bom, rende muito, como eu digo, né? Essa maneira de conhece a ti mesmo, tem tanta coisa dentro da doutrina, né? Podemos falar que é a base, é o alicerce da doutrina espírita, né? No caso da doutrinação, né? Da nossa reforma íntima, das nossas mudanças. Então, é muito importante a gente refletir e estudar sobre esse assunto. Conhece-te a ti mesmo. Mas eu gostaria de trocar ideia. Eu ia falar trocar ideia, mas não é trocar ideia, né? Eu que estou aqui falando, e que a gente está acostumado a sempre estarmos juntos, né? Então, vamos falar que seria mesmo a trocar uma ideia, mas falarmos dos nossos pensamentos, da energia forma pensamento, né? E que nós sempre falamos sobre esse assunto. A doutrina espírita fala muito sobre a transmissão dos pensamentos. Nós trabalhamos muito com passes a distâncias, com energizações à distância, né? Então, esse é um momento não somente da leitura, mas da prática desse exercício, né? É da fé raciocinada, da crença dessa transmissão de energias, pensamento. E a palavra e o pensamento materializado gera energia, né? E nós, nesse momento, estamos aqui gerando uma energia de reflexão e de entendimento e de estudo, quem sabe, né, da doutrina espírita, daquilo que Allan Kardec
e de outros irmãos da espiritualidade e atuais também, através de alguns livros em que a gente estuda e a gente vai buscar dados, né, para a gente refletir. Então isso é muito importante, essa energia, essa transmissão. Hoje nós estamos na prática, verdadeiramente na prática dessa energia através de pensamento, tá? Então é que a gente possa refletir sobre isso, né? Que hoje nós estamos aplicando muitas coisas, né? Que normalmente a gente não se dá por conta que isso existe, mas é a reflexão, né? É a reflexão na energia, forma, pensamento. Bom, mas vamos falar daquilo que a Celinha nos pediu, então. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, né, tem várias questões no Livro dos Espíritos que vem nos trazer elucidações, em que eu fui lá e busquei alguns itens para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa refletir, né? No Evangelho segundo o Espiritismo também. No livro da Joana de Anjos, a Joana de Anjos é cheia de muitos e muitos exemplos, principalmente essa parte, né, da psicologia, da parte da Joana, então também nos traz base disso, mas é um assunto, é uma filosofia, e Kardec buscou, né, é um assunto, uma transformação, colocando, né, essa questão que é bem importante da sociedade, né, e da individualidade também. Então, conhece-te a ti mesmo, ele é uma frase que está no Livro dos Espíritos, tá? E no Evangelho, como eu já falei, mas ela vem lá de um oráculo, né, da cidade de Delfos. Existia assim na Grécia, né? E existia lá essa cidade de Delfos, e lá existia um oráculo. E era um local na época em que reis, em que pessoas importantes iam consultar, iam refletir, iam pegar mensagens, né? Antes de fazer qualquer coisa, eles iam ao oráculo, né? Fazer lá uma consulta. Então, Sócrates foi à cidade de Delfos, né, nesse oráculo, conversar com as sacerdotisas. Gente, é uma história muito linda. A mitologia fala de gases, que as sacerdotisas eram médiuns, né? Eram médiuns, e elas faziam a mediunidade, traziam as mensagens. Então Sócrates foi lá receber essas mensagens, fazer os questionamentos, e lá ele lê essa frase no oráculo que estava escrita, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates foi divulgador, um grande divulgador, né, dessa frase, conhece-te a ti mesmo, que estava escrito. Segundo algumas pesquisas, esta frase ela foi escrita por Tales Mileto, né? Que também é um grande filósofo da época, um filósofo grego, né? Trazendo então, que ele trazia o estudo da geometria, né? Então, segundo historiadores, a origem dessa frase seria de Tales Mileto, então, tá? E Sócrates, ele divulgou essa frase, né? Ele fez, na realidade, ele usou essa frase, ele fez reflexões na sua vida, né, sobre essa frase. Tanto que ele escreve, que é uma frase também muito usada, que nós usamos, que é o que sei mesmo, o que nada sei, né? O que ele sempre dizia, que nós somos
ele era ignorante, ele se deu conta da ignorância dele, né? Então, isso Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Lá nas questões, nós temos a questão 132 do Livro dos Espíritos, que ela vem falar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? E Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Nós sabemos que nós somos criados espíritos simples e ignorantes, tá? E vamos chegar à perfeição. Então, esse é o objetivo da encarnação. E dentro desses objetivos da encarnação, nós fazermos uma conexão com o nosso progresso, chegarmos simples e ignorantes e chegarmos à perfeição. E esse período, como nós vamos fazer esse progresso? Então, conhece-te a ti mesmo. É uma excelente maneira dessa lei de progresso, de sermos perfeitos em cada encarnação. Então, outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 843, que ela fala do livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Sim, o homem tem a liberdade de pensar e aí a igualdade também das suas obras, né? Então, o homem criado simples e ignorantes, trabalhando com seu livre-arbítrio, escolhendo, né, fazendo as escolhas e usando o seu livre-arbítrio. Tá? Mas e como? Como fazer isso? Como usar, saber usar esse livre-arbítrio? Como se Sócrates nos disse: o que sei, o que sei, o que sei que nada sei, né? Então, a gente faz essa pergunta dos conhece a ti mesmo. É importante a gente se conhecer? Será que o que eu sei de mim já não é o bastante? Será mesmo que é importante eu me conhecer? Será que é uma condição fundamental na minha vida eu me conhecer? Será que eu tenho vontade de me conhecer? Então, essas questões a gente pode refletir para ter ideia de se isso tem tamanha importância. E aí, na questão, é uma questão muito importante, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, qual o meio prático? O meio prático. Aqui ele não está falando de estudar mais. Kardec perguntando para os espíritos qual é o meio prático, a prática da coisa. A teoria, ele já sei a teoria. Eu quero saber qual é o meio. O que vocês me dizem? Qual é o meio mais prático? E não só mais prático. Ele pergunta qual o meio mais eficaz. Aquele que, né, que dá mais efeito, mais rápido, mais eficaz. Vamos tomar um remédio para dor. Vários remédios para dor, mas eu quero o mais eficaz, aquele que vai fazer efeito mais rápido, né? Eu quero atrapalhar alguém. Qual é o meio mais eficaz? Eu vou fazer barulho, né? Eu vou fazer caretas, caras e bocas, como a gente diz. Como é que eu vou atrapalhar? Mais eficaz para atrapalhar alguém.
Eu quero quebrar alguma coisa. Como é que eu faço para que mais eficaz? Se eu atirar só no chão, será que funciona, já quebra? Ou se eu bater com o martelo, quebra mais rápido? Qual é o mais eficaz? Então foi o que Kardec perguntou para os espíritos. E aí os espíritos falam que um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Ok, conhece-te a ti mesmo. Mas qual é o mais, como é que isso é feito? Aí ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria, ou seja, o que foi estudado. Queremos saber a prática, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? O meio eficaz, como nós estamos falando. Então, nós temos, dentro dessa questão 819, Santo Agostinho, né, que esteve encarnado, e quando chega essa psicografia que Kardec coloca aí, ele no mundo espiritual, né? Mas ele fez essa prática que Kardec está pedindo para os amigos da espiritualidade quando ele estava encarnado. E aí ele diz: fazei o que eu fazia na vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera. Ele fala que todos os dias, ele não diz para nós assim, ó: no final do ano eu vou pensar em tudo aquilo que aconteceu. Não, eu vou na minha infância, eu vou agora pensar na minha infância, o que será que eu me lembro, que, claro, tudo isso pode nos auxiliar, mas o mais eficaz, o meio prático e eficaz que possa nos ajudar, porque a gente sabe que todas as lembranças nós temos, são as nossas mazelas, os nossos vícios, tudo isso está dentro de nós, né? Está naquele porão que nós não entramos, e muitas vezes não damos acesso a ninguém, somos um sentinela, né, na porta desse porão da nossa consciência. Nós somos uma porta e não deixamos ali ninguém entrar. Como nós somos uma porta? Nós somos uma porta muitas vezes brabos, com raiva, né? E isso é uma defesa, e isso é como se nós fôssemos um sentinela na porta da nossa consciência, daquele porão que tem muita coisa, né? Ali nós temos muita inconsciência, nós não temos ideia de o que nós guardamos ali. Mas tudo isso reflete no nosso dia a dia. Como Santo Agostinho está nos falando, o que ele fazia? Eu, quando estava aí, onde vocês estão, eu fazia isso todos os dias. Ao final do dia, eu interrogava a minha consciência. E eu perguntava para mim se eu fiz tudo aquilo que era importante fazer. Tudo aquilo que a minha consciência tranquila dizia para mim fazer. E eu também me questionava no final de cada dia se eu machuquei alguém, se eu feri alguém, se alguém tem alguma coisa para reclamar de mim. Não são também, né, aquelas pessoas, você sabe que a gente convive também com muitas pessoas que reclamam muito, né? Mas daí estou falando da minha consciência, se eu sei, né, que eu magoei alguém, e a gente sabe se a gente magoou alguém ou se a gente deixou de fazer alguma coisa. Então, o que Santo Agostinho nos fala é muito importante, nos traz muita base. E se pensarmos, seria uma base simples.
é uma pequena análise que nós temos que fazer e não deixarmos acumular nesse sótão, né? E fecharmos aquela porta de ficarmos ali como vigilantes, né? De tudo aquilo que nós não queremos acessar, de não queremos abrir. Muitas vezes a gente também não se dá conta, mas nessa questão Santo Agostinho também nos diz que quando não conseguia, ele não se julgava. É olhar para o que está no nosso inconsciente e aquilo que a gente sabe que a gente machucou alguém naquele dia, ou daquilo que a gente sabe que a gente não conseguiu fazer o que a gente deveria ter feito, mas que a gente possa olhar para essa situação de uma maneira leve, porque se nós começarmos a nos julgar ou a nos machucar também, nós estaremos infringindo a primeira lei, a lei do amor, e a lei básica universal, e principalmente, né, amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos e ao próximo. Como nós sempre falamos, nós não damos para ninguém o que nós não temos. Então, essa análise é muito importante, é uma análise verdadeira e é um momento consigo mesmo, né? E esse momento em que a gente também possa fazer uma meditação, usar um período, 5 minutos, 10 minutos, conhece-te a ti mesmo, analisando as nossas raivas, e sim, nós temos nossas raivas, analisando algumas coisas em que nós não conseguimos, nossos vícios, aquilo que a gente não consegue. Se nós comemos muito açúcar e temos diabetes, sabemos que não podemos comer, ok. Não vamos nos julgar, mas sabemos que é importante tudo isso, preservar o nosso corpo. Se nós temos ciúme, eu não tenho ciúme, nós temos em bases menores ou maiores, mas nós temos. Isso faz parte da encarnação da Terra. Nós somos espíritos, né, simples e ignorantes, a perfeição. Nós estamos, né, mundo primitivo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos na segunda, na escala espírita, no segundo degrau. Então é normal esses sentimentos, né, mas que a gente possa, ao final do dia, que a gente possa refletir, eu sei, ele está ali, eu preciso trabalhar, mas eu vou conseguir, né? E isso é importante, que a gente possa conhecer a si mesmo e saber que não sabemos, como Sócrates, né? Tanto se analisou, tudo que sei é que nada sei. Que a gente possa refletir sobre essas frases, né? Que são importantes e nos enriquecem e acabam nos fazendo mais felizes, e isso é muito importante. Então, Santo Agostinho também comenta nessa questão 919 que nós todos temos um anjo guardião, nós temos um Pai, nós temos Deus. Então, que a gente possa pedir ao nosso anjo guardião que nos auxilie nessas etapas. Todos os dias, a gente possa energia forma pensamento, em que a gente possa se ligar alguns minutos com o nosso orientador, com o nosso anjo guardião, para nos auxiliar. Porque se nós não sentirmos, né, essas nossas imperfeições, ou melhor, elas vêm e vão embora, e que sejam resolvidas, né? E nós podemos então ter a ajuda desses irmãos que estão conosco, e não é uma escolha nossa. A doutrina nos fala que isso é uma lei natural, né? Todos os seres encarnados podem não acessar através do seu pensamento, da sua energia, que nós falamos no início,
mas eles estão ali, né? E podem nos auxiliar. É só nós pedirmos, porque nós temos o livre-arbítrio. E nós temos também, nós trazemos, falando de conhece a ti mesmo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos, né? Sede perfeitos como nosso Pai é, e nós somos filhos de Deus. Então, e ali tem uma grande frase que é a base, né? Uma das bases da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas o mais importante, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, não somos perfeitos, sentimos ciúmes, sentimos raiva, somos impacientes, mas estamos aprendendo, exercício estamos fazendo. Se pudermos então aplicar o que Santo Agostinho está nos aconselhando, tudo isso vai estar nos auxiliando. Então, se a gente empregar esforços para tentar melhorar, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, através das nossas atitudes no nosso dia a dia, principalmente hoje que estamos dentro, nesse isolamento social, estamos dentro dos nossos lares, que possamos levar flores para o nosso dia. Por que nós vamos levar a raiva? Por que a gente não tenta dominar esses mal-humores que nós temos? Vamos se olhar, vamos no espelho, vamos pegar o espelho da nossa consciência. Para quê? Para a gente ser feliz. Quem é que gosta de não estar bem, de não estar feliz? Então, esses ensinamentos da doutrina a gente pode aplicar amanhã, pela manhã. Amanhã eu vou estar bem, tá? E vou aplicar assim. Vou ver o que me faz mal no meu dia a dia, vou refletir e vou trazer essas mudanças para nós. Não é num dia só, mas aos poucos, esses esforços que nós vamos fazendo no nosso dia é que são bem importantes. E queria falar também de um livro da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, que é o livro o livro Autodescobrimento da Joana, que ela comenta que nós temos 3 olhos, os olhos da carne, os olhos da razão e os olhos da contemplação. O primeiro é aquele que vê o mundo material, os olhos da carne, E responsável, então, pelas sensações imediatas é o nosso olho material. E sabe, quando a gente fala material, a gente está falando, também de sentimento, de apego, e de outros sentimentos imperfeitos. Nós estamos falando, então, do nosso olho material. O segundo, que é o da razão. O segundo nos ajuda a filosofar, conhece-te a ti mesmo, a racionalizar, a desenvolver a lógica, a ter o entendimento, a observar, Com que ele ampliamos a nossa percepção. Nós começamos a nos observar, e isso é muito importante, E esse olho representa o nosso perispírito, porque sabemos que tudo que sentimos, nós vamos registrando no nosso perispírito, E o terceiro olho, conforme Joana, é a contemplação, é o nosso olho espiritual, Ele transcende, ele nos permite vislumbrar um mundo oculto, nos trazendo intuição e permitindo conhecer a realidade, a nossa realidade como espírito transcendental. Então, é muito importante que esses 3 olhos, que a gente passe a enxergar com esses 3 olhos, que a gente passe a nos observar,
porque essa é a maneira de conhecermos a nós mesmos, nos observando, né? E sabendo que nós somos um corpo material, sim, lidamos com a matéria e quando estamos encarnados aqui no planeta nós temos sim a matéria, né? Ela é importante, o nosso corpo é materializado, mas nós temos, né, esses sentimentos, a intuição, a ação e não a reação, né? Para que a gente possa então se observar e dentro dessa observação e essa contemplação, que a gente possa usar aquilo que Santo Agostinho está nos indicando, está nos auxiliando, nos guiando. Que a gente possa abrir esse sótão todos os dias um pouquinho e saber aquilo que nos incomoda, e aquilo que nos incomoda nós precisamos trabalhar, e é através desse trabalho que nós, né, mostramos, desses esforços, que nós vamos estar mostrando, né, a realidade de uma boa pessoa, a realidade de um ser completo, a realidade de um ser amoroso, né? De um ser também que se preocupa com os seus, com as suas famílias, um ser que se preocupa com a sociedade, um ser completo, tá? Então, esse é o verdadeiro espírita, esse verdadeiro espírita que conhece e que faz esforços para conhecer a si mesmo. Eu agradeço a oportunidade de poder refletir um pouco sobre esses assuntos do Evangelho, trocar, né, essas ideias, tá? E peço então agora um momento que a gente possa fazer uma prece de encerramento, agradecendo a toda a equipe espiritual que com certeza esteve conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos intuindo, com o coração, com a energia de muito amor, com muita fé, e que todas as situações em que nós vivenciamos no dia a dia, elas possam ser superadas com auxílio dos nossos anjos guardiões, e que essa energia de amor que esteja conosco, mas principalmente também aqueles irmãos mais necessitados, que estão em hospitais, em clínicas, que estão sozinhos, e que essa energia do amor se expanda e chegue em todo esse universo, né? Há muitas moradas na casa, nas nossas casas, na casa do meu Pai. Então eu agradeço e até a próxima. Que assim seja.